Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo vou ensinar vocês a confeccionarem essa regata feita com o queridinho do momento, um lançamento da Círculo, que é o fio jeans e que vai ser tendência nesse 2020 aí. Pode postar tanto nas peças de calor quanto nas peças de frio. E aqui segue mais uma sugestão para que vocês possam confeccionar com esse fio também. Essa peça eu fiz para minha participação no programa Faça Você Mesmo da TV Gazeta, a convite da Círculo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, eu adorei participar. Vou deixar o link da minha participação aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam conferir como foi também. Bom, gente, essa peça ela é simples. Nós trabalhamos de forma circular, de baixo para cima, ela não tem costura. Então você que é iniciante, quer fazer, vai conseguir fazer essa peça também. Atenção às instruções de medidas, anotem para que vocês possam confeccionar para qualquer tamanho. Bom, a circunferência que eu usei como referência é a do busto. Então eu faço um cordão de correntes, fecho na circunferência do busto. O comprimento, você decide. Essa minha aqui, a referência que eu tirei foi do ombro até um pouquinho aqui abaixo, da cintura abaixo. Então ela ficou um pouquinho comprida, ficou legal, ficou bacana, eu gostei. E você vai subtrair esse comprimento total pela cava. Nós vamos começar de baixo para cima, até onde deu esse resultado. E aí dividimos e fazemos frente e costas separados, tá? Um exemplo, então, comprimento total de 60 centímetros menos 20 de cava, você vai subir aí a sua peça em 40 centímetros, claro que você vai poder adaptar para qualquer tamanho também. E aí nós trabalhamos frente e costas separados. Essa peça também eu trabalho em meio ponto alto, só esse ponto, porque o fio já dá o efeito dele. Então eu trabalhei um ponto bem simples apenas para realçar mesmo o efeito do fio. Porém, apesar de ser circular, eu trabalho carreira de ida e volta, carreira, na verdade, no sentido contrário da carreira anterior. Então, sempre estou virando a peça. E por quê? Porque quando eu chego aqui, que eu separo frente e costas, aqui eu trabalho ida e volta. Se eu fizer num sentido só, quando chegar aqui, ele vai destoar um pouco. Então, sim, você pode fazer num sentido só, porém, já saiba que quando você chegar aqui, você vai ter um outro padrão do meio ponto alto. Tá certo, gente? Outra coisa também, eu fiz esse tutorial um pouquinho diferente porque eu aproveitei o passo a passo que eu já levei adiantado para o programa, então por isso que tá um pouquinho diferente. Mas, no caso de dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível para vocês. Eu espero realmente que vocês gostem dessa peça, aproveitem bastante. E se você ainda não é inscrito, se você sempre passa por aqui, mas não se inscreveu, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, todas as vezes que um conteúdo novo for lançado, você vai ser notificado e pode vir para cá para conferir a peça nova. A seguir, a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar essa regata tamanho P adulto 38-40, eu utilizei 3 novelos do fio jeans na cor 8752, agulha 7 mm, agulha 5 mm, tesoura, marcadores de ponto, cola pano para os arremates dos fios e fita métrica. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, antes de iniciar esse tutorial, deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês sobre o fio jeans. Para quem não conhece ainda, vou apresentar para vocês aqui. Ele foi um lançamento da Círculo no segundo semestre do ano passado, mas ainda é novidade e com certeza vai ser uma tendência aí para essa moda outono e inverno que vem por aí em 2020. Bom, vamos lá então, falar um pouquinho dele aqui. Primeiramente que ele é produzido no Brasil. Ele é um fio 100% algodão e o tex dele é de 757. Ele é um novelo com 132 metros e 100 gramas. Essa cor aqui, ele é um tom de azul e a referência é a 8739. Ele é um fio composto
por cabos aqui, ó, nós temos no total 5 cabinhos desse fio, que nessa torção formam o fio jeans, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar muito pra vocês dele aqui, ó, mas só pra quem ainda não conhece. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vou iniciar o tutorial agora. Essa cor aqui foi a cor que eu fiz a amostra lá na TV Gazeta, no programa Faça Você Mesmo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma amostra de pontos para vocês e o início da peça que vocês vão adaptar para o tamanho que vocês quiserem, tá? Então, é só uma amostra de pontos, mas essa explicação serve para qualquer tamanho. Você vai fazer um cordão de correntes na circunferência do busto. Eu sugiro que não apertem as correntes para que quando você venha preenchendo com os pontos a sua peça, para que a sua peça não abra e dessa forma você não ache que fez aí algum aumento em algum momento dessa peça. Então, você vai fazer o cordão de correntes, tá? Vai ajustar para ele não entortar. Então, muito cuidado nessa hora para você não entortar esse cordão. E aí, você vai prender lá no último ponto da corrente. Eu passo esse fio aqui pra cá, faço 2 correntes para iniciar a primeira carreira, que é feita em ponto baixo. Caso você não queira, você não precisa fazer. Vem aqui na primeira corrente da minha frente e já vou fazer um ponto baixo e já venho escondendo aqui, ó, esse fio. Então, a primeira carreira é em ponto baixo. Lembrando que essa peça nós começamos pela parte de baixo, ou seja, aqui no caso eu estou começando pela linha da cintura baixa, porém na circunferência do busto. Só para relembrar a conta, então, você vai fazer o comprimento total menos o tamanho da cava. Esse resultado é o tamanho que você vai subir a tua peça. Para dar o efeito no fio, porque como o fio já tem um efeito dele, e eu quis deixar esse efeito bem evidente, eu trabalhei carreiras de meio ponto alto, mas no sentido contrário da carreira anterior, que eu já vou mostrar para vocês aqui como que faz. Então, você fechou, nós vamos trabalhar essa peça circular, certo? Ó. Então, eu comecei aqui e vim fazendo isso daqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 2 correntes para subir, vou virar a minha peça e no ponto seguinte, eu laço e já vou fazer o meio ponto alto. Meio ponto alto é o quê? Você laçou, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada, laça outra vez e fecha tudo junto. No próximo ponto, laçou, põe a agulha no ponto, puxa uma laçada, ficou com 3, puxa mais uma e fecha tudo junto. E assim você segue toda essa carreira. São pontos de repetição, porém, sempre no sentido contrário da carreira anterior. E por que que eu estou fazendo assim, ao invés de seguir um sentido só? Porque quando nós chegarmos lá na altura do busto, lá na altura que nós vamos separar para fazer frente e costas, que é lá a nossa conta, né? Tamanho total menos o tamanho da cava. Quando eu chegar ali, eu vou trabalhar frente e costas. Então, o padrão, né, que é o de desenho, digamos assim, que o ponto forma, ele vai mudar. Para que eu não tenha essa diferença, então eu já trabalho assim desde o início. Mas caso você queira deixar essa diferença e de repente seja até um detalhe da tua peça, fique à vontade para fazer dessa forma, certo? Fecho essa carreira aqui, ó, vim no último ponto, fecho essa carreira com um ponto baixíssimo, subo mais 2 correntes e ao invés de eu seguir para cá, eu vou virar e
trabalhar o primeiro ponto à minha frente com meio ponto alto. Então, trabalhar assim no sentido contrário da carreira anterior não vai alterar quando eu chegar lá no momento de separar e trabalhar frente e costas separadas e, consequentemente, carreiras de ida e volta, tá? Mas é opcional aí para quem quiser. Então, todas as carreiras, gente, serão de meio ponto alto. Caso você queira utilizar uma agulha menor, fique à vontade também. Eu estou utilizando a 7 para dar um pouquinho mais de caimento e deixar mais a peça um pouquinho mais macia, tá? Ó, novamente, então, finalizando essa carreira, fecho ela aqui. Por que que a gente não pode apertar as correntes, ó, por causa disso. Subo duas, novamente, viro a minha peça. Por quê? Porque o meio ponto alto, ele dá esse efeito aqui, ó, tá vendo? Ele deixa essas laçadas aqui, que eu acho que fica super bacana. Então, ele dá, esse meio ponto alto, ele dá esse efeito legal na peça. Tá? Então, assim, seguimos então com meio ponto alto por todas as carreiras e de volta, mas sempre trabalhando sentido contrário da carreira anterior. Então, você vai subir a sua peça agora até aquele resultado, comprimento total menos o tamanho da cava. Deu o resultado, é o tamanho que você vai subir agora. Bom, quando você chegar lá no tamanho que você quer, primeiro que reparem o efeito, né? Maravilhoso. Bom, quando vocês chegarem, então, no momento de separar, vocês vão pegar como referência o fio que você prendeu aqui da última carreira, tá? Vocês vão pegar ele como referência e vão marcar o outro ponto aqui da lateral. Dessa forma, a gente já separa frente e costas, certo? Aqui, gente, na verdade, eu já fiz uma parte aqui da frente e vou mostrar para vocês agora como que vocês vão fazer essa partezinha aqui. Aqui no total eu subi mais 6 carreiras e fica opcional para vocês subirem a quantidade que vocês quiserem. E vocês vão aí olhando pelo tamanho. Então, se a minha cava tem, não é essa daqui, né? Mas na minha peça ela tem 20 centímetros, eu posso subir aqui por 8, 10. E aí o restante fica por conta dos cordões que vão amarrar no ombro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz as diminuições no início e no final. Eu fiz aqui 1, 2, 3 carreiras de diminuição, ainda na agulha 7. E na quarta, quinta carreira, eu utilizei a agulha 5 para ajustar um pouco mais, para ela fechar um pouco mais e assim diminuir no tamanho, mas sem que eu precise diminuir nos pontos, tá certo? Então, essa parte que eu vou ensinar para vocês agora. Quando eu terminar, eu vou mostrar o tamanho. Esse aqui é um tamanho de 11 anos que eu estou fazendo. Eu vou mostrar as medidas para vocês terem uma ideia. Então, obviamente, quando vocês estiverem com o fio, vocês vão fazer o quê? Virar a peça e ir no sentido contrário da carreira anterior e seguir o que eu vou fazer agora aqui. Mas, nesse meu caso aqui, eu tô inserindo um novo fio. Então, eu preciso ver o sentido do ponto. Aqui, o direito do meio ponto alto, ele tá de frente para mim, ó. Vocês vão tecer o meio ponto alto, aí vocês vão conseguir identificar quando é direito e quando é avesso. Quando é avesso, ele deixa essa ranhura aqui, e no direito, não. Então, no caso, eu tenho que pegar a minha peça e virar. Vou pegar aqui, ó. Eu comecei aqui, eu venho para o próximo ponto. Pego aqui, coloco o meu fio e vou subir 2 correntes. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto sem fechar ele, deixo ele na agulha. Vou para o próximo ponto, ó, já tô escondendo o fio junto também. E faço a mesma coisa, um meio ponto alto sem fechar. E aí, fecho tudo junto. Então, já tem a primeira diminuição dessa carreira. Vou seguir
em meio ponto alto, aqui eu fiz um ponto alto. Vou seguir em meio ponto alto, até chegar nos 2 últimos pontos dessa carreira. Então, chegando aqui no final da carreira, eu tenho mais 3 pontos. Aqui é onde eu subi, ó, esse ponto, ele tá interligado nesse aqui, tá? Então, eu venho aqui e faço um ponto. Aqui eu venho, pego esses 2 últimos aqui, deixo na agulha o primeiro, o segundo também faço, deixo na agulha, fecho tudo junto. Subo 1, 2 carreiras, viro, né, a minha peça, e aí esse ponto aqui eu não trabalho, então eu venho para o próximo. No próximo eu faço um meio ponto alto sem fechar, faço o próximo um meio ponto alto sem fechar e fecho tudo junto. Já tenho aqui a segunda carreira de diminuição. E aí, é muito opcional, porque vocês podem fazer apenas por 2 carreiras e depois trocar pela agulha de 5 milímetros. E aí, é ponto sobre ponto, você não diminui mais nas laterais da sua peça, tá? E aí, pelo tamanho que você quiser e a quantidade de carreiras que você quiser. Tanto o adulto aqui, que é o meu tamanho P38, quanto o infantil que eu tô fazendo aqui, que é um tamanho de 11 anos, nessa parte aqui que nós estamos fazendo, eu trabalhei por 6 carreiras no total. 5 de meio ponto alto e uma de crochê filé, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, cheguei nos últimos pontos. Isso aqui é um ponto e esse aqui também é um ponto. Então, aqui eu faço meio ponto alto. Venho nesse próximo aqui, faço um. Venho aqui onde eu comecei, faço mais um meio ponto alto. Deixei esses 2 últimos na agulha, e aí eu fecho tudo junto e tem mais uma diminuição aqui. 1, 2 correntes, virou a tua peça, novamente mais uma diminuição. Tá? Desse jeito aqui e segue a carreira. Essa aqui é a terceira carreira de diminuição, então ela é a última. Aí, gente, como eu falei pra vocês, vou mostrar aqui, ó. 1, 2, 3 carreiras de diminuição. Essas 2 últimas eu não diminuí, ó. Pode olhar, não tem diminuição, é ponto sobre ponto. E aí, eu fiz na agulha de 5 milímetros, tá? Essa e essa. Até então, o trabalho todo foi feito aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar, na agulha 7. E essas 2 últimas aqui, eu faço com essa aqui de 5 milímetros, tá? E aí, a penúltima carreira dessa peça, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, mas eu vou manter no meio ponto alto, tá? Mas eu fiz aqui 3 correntes, por quê? Porque eu vou pular esse primeiro aqui. Então, eu viro a minha peça, pulo esse primeiro, venho para o... Ó, pulo o primeiro, vou para o segundo e faço um meio ponto alto. Faço uma corrente de espaço, laço, venho, pulo um, vou para o próximo, meio ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um, meio ponto alto. Corrente de espaço, pulo um, meio ponto alto. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou fazer aqui a carreirinha aonde eu vou passar o meu cordão. Então, caso você vá fazer uma alça mesmo, normal, e não queira fazer esse padrão aqui, não tem problema, não precisa. Aqui eu fiz para poder passar o cordão que eu vou explicar para vocês já já. Aqui eu cheguei, faço mais uma corrente, e eu tenho um ponto aqui e eu tenho as correntinhas aqui. Então, prendo na última corrente, que é o meu último ponto.
Como eu falei, essas duas últimas carreiras são trabalhadas ponto sobre ponto, sem diminuição. Aqui eu subo mais 2 correntes, viro o meu trabalho. E mais uma vez, essa parte também é opcional. Por quê? Porque aqui vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem. Eu vou fazer em ponto baixo, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Fazer ponto picô, ponto alto tombado, fazer um, sei lá, um leque, enfim, da forma que vocês quiserem. Então, eu tenho uma corrente de espaço aqui, eu faço um ponto baixo. Tem um ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Tenho outro aqui, faço um ponto baixo. Então, para cada ponto à tua frente e corrente, você vai fazer, nesse caso aqui, um ponto baixo. É apenas para acabamento, então, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem essa parte aqui. Bom, gente, terminado aqui o contorno, né, da última carreira em ponto baixo, aqui é do fio mesmo. Eu vou passar agora, vou ensinar pra vocês como que eu fiz o cordão. O cordão, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá? Quer fazer um cordão de correntinhas, pode fazer. Quer fazer um cordão, um outro tipo de cordão, pode fazer. Se vocês quiserem fazer uma alça fixa, direto daqui, pra emendar com a parte das costas, também pode, fica a critério de vocês. Então, aqui é apenas uma sugestão. E esse cordão, ele vai servir para amarrar sobre o ombro. Então, você vai fazer frente e costas para passar esse cordão aqui. Aqui eu utilizei 3 cabos, tá? Ó, 3 cabos do fio jeans. Não fiz nenhum nozinho, não fiz nada nele, tá? Ele tá desse jeito aqui, é desse jeito que eu vou passar ele. Caso vocês prefiram, vocês podem sim passar um nozinho aqui pra amarrar depois e não ter problema, tá? Aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó. Então, um tamanho que esse aqui de 11 anos, eu fiz 100 centímetros os 3 cabinhos, tá? Ó, tá um pouquinho menos, mas a referência é 100. E aí, adulto, eu sugiro aí em torno de 110, 115, dependendo aí o tamanho que você vai fazer. Então, aqui eu apenas cortei esses 3 fios, e o que eu vou fazer agora é passar dentro dessa casinha aqui. Então, ou com uma agulha, uma ajuda de uma agulha de crochê, ou uma agulha de tapeceiro, eu pego esse primeiro ponto baixo aqui e vou passar o fio aqui por dentro. Com o fio passado aqui por dentro, vocês já podem iniciar a passagem pelas casinhas aqui que nós fizemos. Então, passa por aqui, passa por aqui, e aí nós vamos seguindo até chegar ao final. E aí, chegando aqui no último pontinho, eu faço a mesma coisa. Ele veio aqui pra trás, então, no último ponto baixo, puxo esse cordão pra frente. Aqui, no caso, então, foram 3 fios, né, 3 cortes do fio jeans pra frente, e serão 3 pra parte de trás, claro que todos no mesmo tamanho. Ó, e aí, a peça ficou assim. Então, já passei os cordões aqui, e fica assim. Então, sem costura, sem se preocupar com muita coisa, uma peça bem simples e muito rápida de fazer. Essa daqui eu levei cerca de um dia inteiro para confeccionar. Vou tirar a medida dessa daqui, que é infantil, e já vou mostrar a outra que eu fiz num tamanho adulto, 38/40. Essa daqui ficou com um comprimento total, ó, de 38 centímetros, que é um tamanho infantil, por 30, quase 36 de largura, ou seja, um busto aí um pouquinho maior que 70 centímetros, né? Um tamanho de 11 anos. Essa daqui na cor azul. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra que eu fiz. Não consigo, né, mostrar a peça inteira pra vocês, mas aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho 38/40. Então, o comprimento total aqui ficou
de 41 centímetros, não mudou muito daquele outro tamanho lá. Aquele lá também foram 2 novelos e um pouquinho do terceiro novelo, bem pouquinho mesmo, eu já vou mostrar a quantidade de novelos que sobrou. Então, desse daqui, 41 centímetros por 41 centímetros também. E aí aqui fica ajustável, vocês podem apertar, vocês podem soltar, pode fazer para amarrar, enfim, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Do terceiro novelo dessa peça aqui, sobrou esse tanto, então se quiser fazer franjas, se quiser fazer um outro tipo de alça, vocês podem fazer também, ó, que sobrou fio, tá? Ele ainda ficou um pouquinho solto em mim. E desse azul aqui que eu fiz, é claro que eu ainda não terminei a parte de trás da peça, como eu falei, peguei aqui, ó, o terceiro novelo ainda, terminando, vai sobrar, com certeza. Então é isso, gente, regatas basicamente prontas, mas já para vocês terem uma ideia de como que essa regata foi feita. Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho corrido, né, bem diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui, mas eu já aproveitei o tutorial que eu levei praticamente pronto para ensinar para vocês lá no Faça Você Mesmo. Tá certo, gente? Então, obrigada quem acompanhou aqui. Dúvidas, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou respondendo na medida do possível. Um super beijo para vocês e até a próxima!